Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com a Igreja do Senhor e eu quero nesta hora convidá-los a que possamos ler juntos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24 até o de número 27, que nos diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite eu passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre os patrícios, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e até nudez. Louvado seja a palavra do Senhor e que ela venha encontrar lugar nos nossos corações. Queridos irmãos e amigos, abatidos, mas não destruídos, é o tema da nossa mensagem. Eu quero dizer que todos nós, tanto crentes e não crentes, passamos por momentos difíceis enquanto nós estivermos neste mundo. Essa é uma situação inevitável, queridos, porque as dores que nós sofremos neste mundo, elas são como consequência do pecado que está no mundo e que nós ainda não nos livramos totalmente dele porque nós ainda estamos no mundo. Mas o que nos consola é saber que a nossa fé, uma vez aprovada pela aprovação, ela redunda em louvor e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo e, por fim, a salvação da nossa alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, passar por tribulações não é um privilégio de nós, do nosso tempo. Como o texto que nós lemos nos mostra que o apóstolo Paulo também passou por terríveis tribulações. E não foi apenas por causa da decisão que ele tomou de negar-se a si mesmo e de seguir a Cristo. Não, porque sofrimento não é um privilégio de cristãos. Toda a humanidade ela passa por sofrimento por conta do pecado que está no mundo, como já falamos anteriormente. Mas, como a própria Bíblia também nos diz, é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, de que sofrer por fazer o mal. Então, louvado seja Deus, meus amados irmãos, que a Bíblia ela nos traz consolo, mesmo passando por sofrimento, a Bíblia nos fala que nós estamos sendo provados para sermos aprovados, para que tudo isso redunde em louvor e glória e honra do Senhor Jesus Cristo e, por fim, a salvação da nossa alma. Então, louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, observando o texto que nós lemos e humanamente falando, podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para desanimar, para questionar a Deus e, quem sabe, até desistir da sua jornada missionária, da sua jornada como cristão. Mas é interessante que o apóstolo ele refere-se a todo o sofrimento que ele passava naquele tempo, ele se refere àquilo como uma leve e momentânea tribulação. É isso que ele nos diz em 2 Coríntios 4:17. Uma leve e momentânea tribulação. E ele diz mais ainda, ele diz, eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Pequena, leve e momentânea tribulação que deveria ser enfrentada, por quê? Porque ele tinha certeza de que os sofrimentos do tempo presente não jamais poderia ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós eternamente na presença do nosso Deus. Meus amados irmãos, eu não tenho conhecimento de algum outro discípulo do Senhor Jesus Cristo que tenha sofrido mais do que o apóstolo Paulo.
Até porque o seu próprio chamamento já foi um chamamento para o sofrimento. Em Atos, a Bíblia nos mostra, em Atos 9,16, quando o Espírito Santo falou com Ananias, dizendo para que ele fosse até o encontro do apóstolo Paulo em Damasco, e ele fez as suas reclamações ali para não querer ir. O Senhor disse para ele: vai, Ananias, que eu quero mostrar para o Paulo quanto importa sofrer pelo meu nome, devido a ele já ter também presenciado e patrocinado, vamos assim dizer, o sofrimento de muitos cristãos. Mas o Senhor o chamou também para o sofrimento. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Paulo, mesmo em meio aos sofrimentos, ele pode fazer essa declaração. O que nós estamos passando é momentâneo. É momentâneo, porque todo sofrimento desse mundo ele não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é verdade que algumas vezes nós passamos por sofrimentos tão difíceis que não conseguimos enxergar a solução que está perto de nós. Parece que todas as nossas energias elas são consumidas e nós nos sentimos enfraquecidos e incapazes de reagir diante do sofrimento que muitas vezes nós estamos passando. Mas são nessas situações que nós precisamos lembrar outra vez que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, em 2 Coríntios 10, 12 e 10, na verdade. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, é na fraqueza que surgem os fortes. É na fraqueza que vai surgir a verdadeira fé. Os cristãos verdadeiros se apresentarão, surgirão em meio às tribulações da vida. É nesses momentos de dificuldade que vão surgir os fortes. É o que Paulo diz. Tá? É o que Paulo diz, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando tudo está bem que o poder se aperfeiçoa. Não. A Bíblia nos diz que é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa, ou seja, é na fraqueza que surgem os fortes. Então não importa a grandeza do problema, Deus sabe que nós somos vasos de barro. Deus sabe disso. Mas é assim para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tá? 2 Coríntios 4, versículo 7. Deus sabe que nós somos vasos de barro. Ele sabe disso. Mas ele quis que fosse assim para que a grandeza, a excelência do poder de Deus, do poder seja dele e não nossa. Para que toda honra seja dada ao Senhor, que toda glória seja dada ao Senhor e não a nós. Por isso que nós somos vasos de barro que transportamos um tesouro excelente, mas nós passamos por situações muito terríveis na nossa vida, e sendo isso tudo dentro do controle de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Então, graças a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E antes de encerrar, queridos, essa passagem apresenta alguns aspectos que nos diferenciam, ou que diferenciam os que caminham e os que não caminham com o Senhor. Os que caminham e os que não caminham com o Senhor Jesus Cristo. Os que caminham com Cristo, eles passam por situações extremas, mas eles não perdem a sua esperança. Por que não perdem a esperança? Porque eles acreditam, eles creem que o Senhor Jesus Cristo está com eles. E que não os despreze em nenhum momento, não abandone em nenhum momento. Pelo contrário, ele os faz mais do que vencedores. Então, os que creem, os que caminham com o Senhor Jesus Cristo, eles acreditam que o Senhor está com ele, que nunca os abandona, e que ao contrário de abandonar, ele nos faz mais do que vencedores. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. E nós, mesmo passando por sofrimento, não somos enganados. Não somos enganados por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos falou que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele, Jesus Cristo, venceu o mundo, ou seja, venceu
as batalhas que nós jamais poderíamos vencer. Venceu por nós, para que nós também sejamos participantes da sua glória. Então, queridos irmãos, confiemos no Senhor Jesus Cristo com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e vamos à luta. Vamos continuar lutando com o Senhor em oração, em esperança, porque uma hora dessas, o nosso Redentor que vive se levantará sobre a terra em nosso favor e nos fará muito mais do que vencedores para a glória do seu nome. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Deus bendito e santo. Oramos, Pai, em primeiro lugar, para Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Oramos por cada um dos nossos irmãos que nos tem acompanhado e que tem recebido a mensagem do Senhor. Pai, que essa mensagem ela encontre lugar nos nossos corações e que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Nos ajude, Pai, a vencer as batalhas, a vencer as dificuldades da vida. Nós te agradecemos nesta hora bendita e oramos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.